E agora é com ele. E agora, dirigente? E agora, dirigente, com Paulo Campos. E já está aqui conosco. Boa tarde, Paulo Campos. Boa tarde, como é que estamos? Daí, Montenegro? Daí, Rangel? Tranquilo? Tudo bem. Ótimo. Bom tê-lo aqui conosco mais uma vez no Copo Café, trazendo as notícias para os dirigentes brasileiros. Vamos lá. Então, nós vamos pegar a batida do companheiro aí da coluna anterior, porque eu tinha preparado, porque muita gente perguntou nos últimos dias sobre a quebra dos bancos americanos, um dos principais vinculados ao Silicon Valley. Então, assim, a ideia aqui é explicar de forma bem simples o que aconteceu. Porque se mistura startup, se mistura empresa de capital, contabilidade, e exatamente que aí tem efeito americano, será que houve algum problema de contabilidade lá ou não? Então, nós vamos explicar, ou pelo menos vamos tentar. Isso aí, trazendo para o universo cooperativo. Isso. Ó, os bancos, porque você tem... ao final, nós vamos entender assim, o que se faz com investimentos atuais ou não, para o mundo cooperativo, tá? Grosso modo. Mas os dirigentes precisam desse esclarecimento. Até para discutir, né? Os bancos têm, via de regra, a prática de emprestar mais dinheiro do que tem. Por quê? Porque... você deposita em banco ou você tira crédito, você toma crédito no banco, você geralmente não pega todo o valor, você pega uma parte dele ou você já tem alguma garantia vinculada. Então, o banco empresta muitas vezes aquilo que ele não tem. Ok. Os bancos americanos compraram títulos públicos americanos a uma taxa de 4% ao ano e vieram comprando esses títulos. O governo americano, para sanear a sua régua fiscal, digamos assim, pegou os juros destes títulos e jogou para 7%. O que aconteceu aí? Os bancos que tinham os títulos em volume maciço a 4% ficaram com títulos podres. Por quê? Porque eu não consigo vender um título a 4% ao ano de juro se o governo está vendendo, concorrendo comigo, vendendo a 7%. Se eu tenho dinheiro, eu vou lá comprar a 7%. E vou deixar o banco que está me oferecendo a 4%, não quero. E o banco não pode ter comprado a 4% e vender a 7%. Então, você tem um deságio obrigatório. O banco vai dizer o seguinte, eu tenho títulos públicos aqui a 4%, mas eu vou ter que... Vale 10 milhões, eu vou te botar um deságio de 2% e vendo a 8%. Então, você vai ter uma perda. E esses títulos eram usados para fazer o equilíbrio de liquidez do banco. Ou seja, o banco está emprestando aquilo que ele não tem, se ele se aperta, ele lança a mão dos títulos. De uma hora para outra, eles ficaram sem a possibilidade de liquidar os títulos de forma imediata. Tiveram que negociar e os prejuízos se acumularam. Isso fez com que o dinheiro desaparecesse do banco, na mão do banco, a liquidez. E aí não conseguiram honrar os seus compromissos. E daí vem o problema, não tem como pagar. Isso se torna público muito rápido. E aí teve o colapso que tanto acionistas como investidores fizeram uma corrida ao banco. Em 3 dias vaziaram os cofres do banco. Estamos falando deste banco. E o efeito se reprocessou em outros. E isso muito vinculado ao Silicon Valley. Então, não é porque os bancos são vinculados às startups e não é porque os bancos maquiaram a contabilidade. É porque foi um efeito natural decorrente de uma ação governamental que não calculou o dano que poderia vir. E mais, o governo teve que não retroceder, sem poder retroceder, fazer uma acolhida aos bancos, ou seja, assistir os bancos. Vai ter que aportar recursos para salvar. Agora, bem explicado isso, quais são os efeitos? Vamos imaginar que banco privado, instituições privadas, isso não se estenda, mas o sistema financeiro americano, sendo abalado neste volume, nesta dimensão, afeta todos os mercados. Por quê? Porque nós temos a especulação. Eu não vou entrar nesse mérito agora da especulação financeira de mercado. Mas o que é importante saber é investimentos agora precisam ser muito pesados, esse fator é determinante. Antes de fazer um investimento pesado, principalmente as cooperativas de porte médio e grande, precisam avaliar bem
os riscos de mercados decorrentes deste efeito, que mais cedo ou mais tarde alguém vai ter que pagar essa conta. E aí nós vamos ter o efeito aquele que de 10 para 1. Para cada 10 reais investido, 1 você retoma, o resto você perde. Então, para cada 10 padarias que vencem, que vingam, 9 morrem nos primeiros 5 anos. Então, essa é a lógica de mercado. Você precisa da morte prematura para poder manter vivos os negócios bem geridos. E as cooperativas não estão distantes disso. Então, serve muito para as médias e grandes. Aquelas pequenas que irão se constituir hoje, que estão pensando em se constituir, ou estão pensando em fazer um investimento, esperem. Primeiro, se não tem experiência, ou se não tem assessoria contábil jurídica adequada, tecnicamente preparada para fazer uma análise real disso, ou muito próximo de uma projeção real, num curto prazo, não arrisquem, que agora nós vamos ter um caça às bruxas, aí, digamos assim. O recado é esse, hoje. Tá? O negócio aí agora é botar as barbas de molho, né, Paulo? Exatamente. Não é o momento agora de investir, principalmente em tecnologia, que está muito vinculado. Por quê? O mercado está vendo de forma atravessada, enviesada. As startups, as empresas de tecnologia não tem nada a ver com isso, mas quando você joga na mídia, a mídia geral não consegue explicar bem, e aí as pessoas começam a vincular, as startups estão quebrando, e as tecnologias estão quebrando, e aí mistura tudo, as contabilidades estão com problemas, os bancos também estão quebrando, e não é nada disso. É um problema local, mas que reflete no mundo inteiro, e nós vamos sentir esse reflexo aí, que demora para chegar, é um tsunami que está vindo, então ele está sendo avisado, eu tô aqui, eu sou o faroleiro aqui que estou gritando, ninguém, tá chegando. Então, e assim tem outros. E o efeito boato, ele é fulminante, né? É mortal. Nós vamos ter problema grave de liquidez das cooperativas para enfrentar. Eu acredito que seja uma crise tão violenta como a de 2008. E a de 2008 deixou bastante dano, né? Muito dano. Eu acho que nós vamos passar por essa onda de novo. Tenho quase certeza disso. Agora também as cooperativas têm instrumentos aí para se segurar, né? Como os fundos garantidores, isso tudo meio que segura essa situação. Até foi a resposta para momentos de dificuldade que aconteceram, né? Sim. As cooperativas de crédito estão muito saudáveis, essas não terão esse problema. A minha preocupação são as grandes cooperativas, as agros especialmente, e outras de infraestrutura, e as cooperativas muito pequenas que precisam fazer um investimento quase que diário, permanente, para poder se manter vivas. Cooperativas de trabalho, qualquer especulação de mercado é um problema. Taxa de juros subindo. E aí quem ganha na especulação? Ganha quem tem a grana e perde quem não tem a grana. Sempre é assim. Então, eu vejo como um momento delicado. Você tem que prestar bastante atenção aí, porque sem assessoria fica complicado. Fica cegas, né? E entender é complicado também, é difícil. A palavra complicado entra toda hora na frase, mas infelizmente é assim. Entender essa dinâmica aí não é fácil. As cooperativas vão ter que dar uma represada para ficar assistindo, esperando mais um pouquinho do que arriscar agora. O cara que abrir um negócio agora, ele vai passar pelo tufão. É isso aí, Paulo. Canja de galinha e cautela não faz mal a ninguém, né? É isso, o que vale para o casamento também, tá? Isso então, aí. É importante. Valeu, Paulo Campos, nosso consultor. Volta semana que vem com mais E Agora, Dirigente.